Amém? João 3,16. Ninguém conhece esse versículo? Eu vou ler para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler todo mundo junto. Eu sei que você não sabe, mas vamos ler aí todo mundo junto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Você que não pôde estar presente nas primeiras duas mensagens, nós falamos na primeira mensagem que Deus os amou de tal forma que Ele usou todo o seu coração, toda a sua alma, Ele usou todo o seu ser, todo o seu entendimento, toda a sua força para criar a nós. Mas para isso Ele precisou criar o universo. E nós não achamos no universo, cientistas não acharam ainda nenhum outro planeta que tenha sustento para a vida que nem nós conhecemos na Terra. Então a gente atribui isso não ao acaso, mas um Deus de amor que é tão grande, que criou todo esse universo com infinitas galáxias, com um planeta tão pequenininho, tão insignificante na galáxia, mas que fez isso por causa do meu amor por mim e por você. E aí por fim, a última coisa que Ele fez foi eu e você. E quando Ele escolheu fazer o ser humano, Ele tirou dele próprio, e Ele tirou do seu próprio coração, e fez nós, seres humanos, a sua imagem, a sua semelhança. Amém? Amém. Essa foi a primeira mensagem. A segunda mensagem foi que a gente pisou na bola, porque todos nós estávamos em Adão e Eva, e nós pecamos quando Adão e Eva escolheram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso que todos morrem, porque todos pecam. Mas não estava no plano de Deus a morte, porque Ele colocou no meio do jardim a árvore da vida. Se Ele colocou a árvore da vida, é porque Ele não queria a morte. E se Deus expulsou Adão e Eva do jardim, depois que eles comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal, eu creio que da mesma forma Deus teria exterminado a árvore do conhecimento do bem e do mal, logo que o ser humano comesse da árvore da vida. Porque o ser humano não podia viver eternamente pecando. Só que a gente escolheu errado, todos nós, porque todos pecamos. E aí Deus então escolheu, meu irmão, minha irmã, Deus escolheu consertar todas as coisas. E para isso, Ele fez um plano que passou por Abraão, um plano que passou por Noé, um plano que passou pelos judeus, um plano que passou por Davi, para que, através de um homem, nascido da mesma mulher, que entrou o pecado do mundo, trouxesse salvação, fosse o Redentor, fosse aquele que restabelecesse todas as coisas e tirasse essa terra do império das trevas para trazer para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Nós vimos isso na segunda mensagem. E hoje eu gostaria de falar para você, antes de nós entrarmos no texto que nós lemos de João 3,16, que Deus prova que Jesus Cristo é realmente, porque Cristo não é o sobrenome de Jesus, mas Cristo é um título. Cristo significa o Messias que os judeus esperavam, a mesma coisa significa Cristo, significa a mesma coisa que Messias. Jesus é o Salvador, Jesus é o Redentor, Jesus é aquele que viria consertar o erro que nós cometemos. E Deus então Ele colocou várias profecias, várias promessas, para mostrar para mim e para você, para todo mundo, para os judeus, que era o povo escolhido, que era o povo da qual viria o Messias, a salvação, que Jesus Cristo é realmente o Cristo, que é realmente o Messias. Tem várias profecias de 2000 anos até cerca de 400 anos antes de Cristo, que foram cumpridas em Cristo. Então a gente sabe que a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de... Por isso você tem que tomar cuidado que você está ouvindo. Se você está ouvindo coisa ruim, vai encher seu coração de fé. Mas em fé é coisa ruim. E por isso a gente tem que ouvir e ouvir a palavra de Deus. E por isso eu gostaria de falar com você algumas das profecias que foram cumpridas em Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus, lá em Isaías 9,6, disse que o reino de Davi estaria sobre um menino seria nos dado, e ele seria chamado de maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte,
príncipe da paz. E esses títulos não são títulos de um rei normal. Algum homem pode ser eterno? Eterno não tem nem começo nem fim. Então ele está dando o título de um rei divino. E assim a profecia se cumpriu quando o anjo Gabriel apareceu para Maria e disse que ela ficaria grávida, e disse que quem estaria no seu ventre seria o Filho do Altíssimo, o Senhor. O anjo está dando um título que só pode ser atribuído a Deus, e não simplesmente ao homem. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele é 100% homem e é 100% Deus. Então essa profecia foi cumprida. Também foi dito lá em Isaías 7,14 que o Messias prometido iria nascer de uma virgem, que Deus daria um sinal. Emanuel, Deus conosco, está em Isaías 7,14. E assim o anjo disse para Maria, falou: mas como? Se eu ainda não conheço nenhum homem, como que eu posso ficar grávida? Não, o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo te envolverá, e você ficará grávida e terá um filho. E aí então é assim que a Bíblia nos mostra em Mateus, que ele seria chamado de Emanuel. Não quer dizer que é o nome de Jesus, mas significa o que ele é, Deus conosco. Depois também estava escrito que o Messias, o Cristo, deveria nascer em Belém de Judá. Que o Cristo deveria nascer na mesma cidade de Davi. Está lá em Miqueias 5, do 2 ao 4. E assim Jesus nasceu em Belém, da Judéia. Não foi à toa, porque eles não moravam em Belém, moravam em Nazaré, mas por causa de um decreto dado pelo governo romano, eles tiveram que ir até a cidade natal de José. E aí então ali Jesus nasceu em Belém de Judá. Também estava escrito que o Messias, o Cristo, tinha que ser descendente, tinha que ser filho de Davi, de Abraão, de Adão e Eva. Deus havia prometido para Davi que o seu reino iria permanecer diante dele para sempre, e que a sua descendência estaria para sempre diante dele. Então Deus cumpre isso, porque tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, se você olhar a genealogia de Mateus e a genealogia de Lucas, de Jesus Cristo, são diferentes, porque a genealogia de Mateus é a genealogia através de José, e a genealogia de Maria é a de Lucas. Mas por ambos, Jesus é filho de Abraão, filho de Davi, filho de Adão e de Eva. Ok? Também estava escrito que logo depois que ele nascesse, Jesus fugiria para o Egito. E assim também se cumpriu a profecia. Por que Jesus, com seus pais, Jesus era recém-nascido, fugiu para o Egito? Porque também estava escrito uma profecia que as crianças em Belém iriam ser mortas. E assim Herodes, quando soube que foi enganado por aqueles reis, que a gente chama de reis magos, e não voltaram para dizer aonde que Jesus nasceu, em que data, ele mandou matar todas as crianças de Belém e da Judéia, todos os meninos com menos de 2 anos. Estava escrito que isso ia acontecer, e assim aconteceu, e por isso que o anjo apareceu de noite para José, e mandou: pega o menino, pega a mãe, e foge para o Egito. Também estava escrito que antes de Jesus aparecer no seu ministério e se revelar para Israel, que haveria uma voz que clamaria no deserto. E aí então, quando foram perguntar para João Batista quem que ele era, se ele era o Messias, se ele era Elias, ele disse: não, eu sou aquilo que está escrito em Isaías 40, versículo 3, eu sou a voz que clama no deserto, porque ele prepararia o povo para o Senhor. Porque sempre, para a gente ter fé em Jesus, não dá para ter fé isolado do arrependimento. Por isso que ele veio trazer o batismo do arrependimento, porque fé sem arrependimento, sem mudança de vida, é só acreditar. Mas a fé bíblica é mais do que acreditar, é crer. E crer significa também obedecer. Também estava escrito, o próprio João Batista também disse que ele batizava com água, mas que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E nós sabemos que em Pentecostes se cumpriu a profecia, e Jesus Cristo enviou o Espírito Santo prometido, e desceu línguas como de fogo sobre todos, e eles foram batizados, foram cheios do Espírito Santo. Ok? Eu te dei 8, eu vou te dar 26. Tudo isso é para você fortalecer o seu coração e saber que Jesus, Ele é o plano de Deus, e Deus fez todas as coisas, e consertou todas as coisas, e ainda deu prova das coisas. Por quê? Porque quando você pega uma nota de dinheiro na sua mão,
Você e eu sabemos reconhecer uma nota verdadeira da falsa. O que a gente faz? Você pega uma nota de 100, de 50, você está meio desconfiado, o que você faz? Você põe contra a luz, e aí você tem que ver o quê? Uma marca d'água, para ver que ela é verdadeira, tem a textura, né? Então várias coisas, assim Deus está mostrando para mim e para você o tamanho do amor dele, e como que ele comprova esse amor cumprindo todas as profecias em Cristo Jesus. Ele também disse que Deus se agradaria dele. Quando Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz que veio do céu: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Quando Jesus orou no monte da transfiguração, também se ouviu uma voz: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Também estava escrito que Deus ungiria Jesus Cristo, ungiria o Messias com o Espírito Santo. E o próprio Jesus, quando chegou na sua cidade natal, que ele viveu a sua infância, não que ele nasceu, em Nazaré, ele abriu o texto de Isaías 61 e ele disse: o Espírito Santo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Deus me ungiu. Assim já estava escrito em Isaías 41 e em Isaías 61. E assim nós vemos que quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba. Também estava escrito que ele deveria se mudar para Cafarnaum. E quando ele começou o seu ministério, ele mudou-se para Cafarnaum, terra de Zebulon e Naftali, Galileia dos gentios. E ali você vai ver em Mateus 4 que ele se muda para aquele lugar, e ele não muda à toa, ele está cumprindo a profecia de Isaías 9, 1 e 2. Assim também estava escrito que Jesus curaria os doentes, porque ele levou sobre si na cruz não só o nosso pecado, mas a nossa doença. E quando o próprio João Batista enviou seus discípulos para perguntar se Jesus era mesmo o Cristo, ou se ele deveria esperar outro, Jesus vai dizer o que estava profetizado em Isaías 35, 5 e 6. Os cegos vêm, os surdos ouvem, os coxos, os paralíticos andam. Ele mostrou, e depois ele falou o versículo e falou: manda lá, vai lá, fala para João Batista, fala do que vocês viram e ouviram. Também estava escrito que Jesus não iria gritar e que não ia pedir publicidade na sua pregação. Tanto é que ele curava as pessoas e falava assim: não conta para ninguém. Mas parece como a gente conta o segredo para alguém. Você, quando conta o segredo para alguém e fala assim: não conta para ninguém, o que acontece? No dia seguinte, todo mundo está sabendo. Não sei se era uma tática de Jesus, talvez seja. Também estava escrito que os fariseus pediram um sinal, os religiosos pediram um sinal para Jesus. Qual o sinal que tu és o Cristo? Ele falou: nenhum sinal será dado, né? Ele estava fazendo tanto milagre, pedia mais algum sinal. Ele fala assim: nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Assim como o profeta Jonas permaneceu dentro da baleia 3 dias, assim também o Filho do Homem permanecerá dentro da terra 3 dias. E nós sabemos que Jesus permaneceu morto por 3 dias, no terceiro dia ele ressuscitou. 15, também estava escrito que ele falaria por parábolas. Jesus não falou por parábolas por acaso, porque já estava escrito no Salmo 78, 2, que ele falaria por parábolas e que falaria coisas escondidas desde os tempos mais remotos. Assim ele fez. Também estava escrito que ele iria entrar em Jerusalém, e nós dizemos e comemoramos o dia de Ramos, que tem os ramos, não tem? O dia de Ramos, o dia que nós comemoramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E ele entrou sentado no jumentinho, filha de jumenta. E já estava profetizado, Zacarias 9, versículo 9, que ele iria entrar em Jerusalém, o Messias sentado no jumento, mostrando a humildade. E também o Salmo 118, 25, 26, porque o povo também falou: Hosanna, bendito é o que vem em nome do Senhor. Já estava profetizado, se cumpriu em Mateus 21. Também estava profetizado que ele iria ser rejeitado pelos judeus. Ele disse... E aí ele vai citar o Salmo 118, 22 e 23, que diz que a pedra angular seria rejeitada pelos construtores. Está dizendo que os judeus iriam rejeitá-lo, e assim o rejeitaram. Também estava dizendo que ele seria filho de Davi e senhor de Davi. Ele vai perguntar assim para os judeus: como que pode Davi, pelo Espírito Santo, dizer: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés?
Ele é filho de Davi, mas ao mesmo tempo é senhor de Davi. E o Senhor disse ao Senhor, para mostrar ali o papel do Pai e do Filho. Amém? Amém? Amém. Também estava escrito que ele seria traído, lá no Salmo 41:9. Vai se cumprir, quando você lê lá em João 19, Jesus dá um pedaço de pão molhado, porque Pedro e João, através de Pedro vai falar para João está perto de Jesus, encosta a cabeça no peito de Jesus, fala assim, pergunta aí, porque Jesus falou, um de vocês me trairá. E aí João inclinou a cabeça no peito e falou, Jesus, fala quem é. É aquele que eu dou um pedaço de pão molhado, aquele que come no meu prato. Então ele molha um pão, coloca no prato, e aí Judas vem e come aquele pedaço de pão. No mesmo instante o diabo entrou em Judas. E aí então quando Judas chegou para trair Jesus, junto com toda aquele cerca de 400 pessoas para prender Jesus ali no jardim do Getsemane, ele falou, amigo, por que viestes? Porque estava escrito que ele seria traído por um amigo, e ele foi traído por alguém próximo, um amigo, Judas. Também estava escrito que o dinheiro da traição de Judas seria comprado no campo do oleiro, que seria usado para se enterrar estrangeiros, pessoas que não têm condição de comprar algum lugar para ser enterradas. Já estava escrito em Zacarias 11:2 e 3, foi assim que Judas se arrependeu, não, teve remorso, devolveu as moedas para os sacerdotes, dizendo que pecou contra o sangue inocente, depois ele se suicidou. Quantas coisas não estou te dizendo que se cumpriram em Jesus Cristo? A sua fé está aumentando, meu irmão, Eu estou falando rapidamente, mas depois eu vou passar para vocês. Também estava escrito que repartiriam as vestes de Jesus. Jesus, ele não tinha uma roupa cara, mas o que aconteceu? Ele foi apresentado para Pilatos. Pilatos falou assim, ali da Galileia, problema de Herodes. Passou para Herodes. Sabe quando alguém não quer mexer com uma coisa muito problemática, o que o governante faz? Passa o problema para o outro passa para um. Foi a mesma coisa que fizeram. Então Herodes falou, Pilatos falou, Herodes, resolve você. Aí depois Herodes falou assim, não, Pilatos, resolve você. E ali quando Jesus foi apresentado para Herodes deu uma roupa muito cara para Jesus. Essa roupa muito cara, quando os soldados romanos tiraram as vestes de Jesus, eles não rasgaram essa veste que era cara, e tiraram sortes para ver quem queria ficar com a roupa de Jesus. Já estava profetizado no Salmo 22:18. Está profetizado também no Salmo 69:21, que Jesus teria sede na cruz. E por isso que está escrito lá em João 19:28, eu tenho sede, e João vai dizer para que se cumprisse a escritura. Também estava escrito que na cruz nenhum osso de Jesus seria quebrado, porque era comum quebrar os ossos das pessoas na cruz. Por quê? Porque uma pessoa na cruz poderia demorar até 9 dias para morrer. Só que para os judeus o dia terminava não à meia-noite, às 6 da tarde, e eles estavam na sexta-feira, e depois da sexta veio e o sábado seguinte era o sábado mais importante deles, que era o sábado da Páscoa. E no sábado da Páscoa não podia ficar ninguém ali pendurado numa cruz no passar do dia para o outro. Era uma lei dos judeus. Então o Império Romano respeitava para não ter problema, ok? Era um acordo que eles tinham. Então eles foram lá, quebraram as pernas de um dos ladrões, porque Jesus foi enterrado com 2, quebraram a perna do outro, porque daí quebrava a perna, se sufocava e morria, porque não tinha mais apoio, aí morria sem ar, sufocado na cruz. Quando foram quebrar de Jesus, viram que ele já estava morto. Para testificar que ele estava morto, não quebraram nada dele, porque já estava profetizado no Salmo 34:20, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Porque quando Deus instituiu a Páscoa, e tinha que se matar um cordeiro para celebrar a Páscoa, não podia quebrar nenhum osso daquele cordeiro. E como Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e por isso que nós não matamos mais animalzinho, que nem os judeus matavam o cordeiro, ou quem era pobre, 2 pombinhos para pedir perdão e receber perdão dos pecados, porque Jesus é o cordeiro de Deus que derramou seu sangue ali na cruz. Mas nenhum osso dele foi quebrado. Também estava dizendo que ele seria transpassado. Para averiguar que Jesus estava morto, então pegaram uma lança e passaram do lado de Jesus, furaram Jesus, e estava escrito que veriam aqueles que o transpassaram, porque ele foi colocado numa cruz, foi colocado no alto, e daí caiu sangue e água. Tá certo? Tudo isso se cumpriu em Jesus Cristo. Quantas profecias precisa mais para acreditar que Jesus é o Cristo? Também estava escrito que ele tomaria a nossa maldição na cruz, o nosso pecado, a nossa doença,
Em Isaías 53 diz que Deus se agradou em morrer na cruz, e que ele foi maldito de Deus ali na cruz. Ele tomou toda a maldição, porque eu e você não pagamos pecado. Presta atenção, ninguém ajoelha no milho e paga pecado. Ninguém, puxa, estou pagando meus pecados. Não está pagando pecado, ok? A gente não paga pecado. Só pode pagar pecado quem tem condições de pagar por aquilo. E só Jesus, que não tinha pecado, que poderia pagar pelo nosso pecado. Ele pagou pelo nosso pecado. O que eu e você sofremos é a consequência do nosso pecado, e é diferente, porque de Deus não se zomba. Se a gente mentir, a Bíblia diz que o que é? Quem que é filho do diabo? Que o diabo é pai da mentira, e que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Está lá em Apocalipse 22. Então, aquele que ama e pratica mentira não entrará no reino. O que eu tenho que fazer? Confessar para Deus e não cometer mais, ok? Amém? Só estou dando um exemplo. Então a gente sofre a consequência. Se eu minto no trabalho, todo mundo vai saber que é mentiroso, aí aquele é mentiroso, ninguém vai confiar em você, vai ter outra consequência, certo? Também estaria escrito que Jesus seria abandonado por Deus na cruz. Abandonado por quê? Lá no Salmo 22:1, Jesus vai dizer, o Salmo, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Ora, estava escrito que Deus iria abandoná-lo na cruz, mas não porque Deus quis, mas porque ele levou o nosso pecado na cruz. Deus não tem comunhão com o pecado, e ali a comunhão eterna do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi quebrada, e a maior dor de Jesus na cruz foi essa, e por isso que ele bradou em outra voz, porque ele foi pregado na cruz às 9 da manhã, e quando era 3 da tarde, a hora que ele morreu, por volta das 3 da tarde, um pouco antes de morrer, ele clama, Eli, Eli, lama sabachthani. Também está escrito que ele seria crucificado com 2 ladrões, em Isaías 53:12, e assim ele foi crucificado com um ladrão do lado direito, e um ladrão do lado esquerdo. Um dos 2 ladrões se salvaram, mas morreram como ladrões, mas um se salvou. Então se você sabe que vai morrer, se eu sei que vou morrer, puxa, custa pedir para Jesus? Jesus queria salvar os 2, mas salvou só um. Também estava escrito que ele seria desprezado na cruz. Começaram a zombar de Jesus na cruz, falaram assim, se tu és o Filho de Deus, desce daí, e nós vamos crer em ti, salvou os outros, você pode salvar a si mesmo. Já estava escrito no Salmo 22, versículos 6-8, e assim, principalmente os religiosos zombaram de Jesus naquele momento. Também estava escrito que ele seria sepultado com os ricos, porque Jesus morreu, e onde que ele ia ser sepultado? Então José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, secretamente, por causa do Sinédrio, que ele era membro do Sinédrio, que era rico, tinha ali perto do Gólgota, perto do Monte da Caveira, um sepulcro, e que era novo, que ninguém tinha sido colocado ali, e Jesus ali foi sepultado com os ricos. Está em Isaías 53:9. E por fim, 26, estava escrito que Jesus não iria permanecer morto, mas que ele ressuscitaria, porque estava profetizado no Salmo 16:10, o teu santo não sofrerá corrupção, decomposição. E assim, por isso que Jesus ressuscitou no 3º dia. E aí então todos esses sinais que revelam que Jesus é o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias. Amém? Amém. E agora vamos ler o texto de novo de João 3,16. Pastor, você já falou muito, nem sei quanta coisa você falou, está tudo escrito ali, vou passar para você no WhatsApp. Se você não tiver no nosso grupo da igreja do WhatsApp, me fale depois que terminar o culto, eu ponho você pode ler calmamente tudo isso que eu falei, sem respirar. Vamos ler então? Porque Deus, só eu estou lendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Preste atenção. Tudo isso que Deus fez, criou o universo, todas as coisas, preparou esse planeta e nos fez a coroa da criação, fez em mais semelhança, fizemos na bola, e daí ele escolheu Abraão, escolheu Noé, escolheu Davi, Isaac, Jacó, Israel, tudo. E depois Jesus veio e morreu por nós na cruz. Tudo que Deus fez era para consertar todas as coisas. Por quê? Por causa, olha só, começa o texto dizendo no 16, porque Deus amou o mundo. O amor de Deus é muito grande,
Não tem que ser, não dá para ser por um ou por dois, não dá para ser só por um povo. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, quando ama, Ele escolheu amar a todos, porque Deus é amor. O próprio João, que é o discípulo do amor, o apóstolo do amor, vai dizer na sua carta, em 1 João, que Deus é amor. Então Deus é amor. Ele não podia ficar olhando para mim e para a sua morte. Pô, eles que erraram, eles pisaram na bola, eles comeram na árvore do conhecimento do mal. Eu falei, e eles comeram, são cabeça dura, problema deles. Não, por causa do amor de Deus, Ele amou todo mundo, amém? E entregou o seu Filho por todo mundo. Deus amou a todo mundo, e não há nada que eu e você possamos fazer para aumentar esse amor. E nisso a gente recebe uma libertação. Não há bem algum, não há sucesso algum, não há fama alguma, não há nada que eu e você podemos até construir uma pirâmide, mas isso não vai aumentar ou diminuir o amor de Deus por mim e por você, porque Deus amou o mundo. Deus ama 7 bilhões e meio. Se tiver 7 bilhões e meio mais um. Se tiver 8 bilhões, 8 bilhões, 10 bilhões, 10 bilhões. Deus amou todos. O amor de Deus é por todos. Ok? Segunda coisa, vamos lá, continuando lendo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus não deu amor de novela. Amor de novela é assim: eu te amo, e na cena seguinte já está colocando, desculpa a expressão, um chifre. E aí por isso que tem tanta música sertaneja disso aí. Por isso que tem tanta música de quem é traído. Porque esse é o amor do mundo. Eu te amo porque você é bonito, porque você é bonita, porque você é rico, porque você pode me dar alguma coisa. Enquanto está tudo bem, eu te amo. Mas eu me amo mais que todo mundo. Tem aquela música, eu me amo, não posso mais, não é? Não tem essa música? É mais ou menos isso. A pessoa se ama acima de tudo, de todas as coisas. Então ela não prova o amor, né? Porque se o marido ama a esposa, quem é marido? Maridos, você ama a sua esposa? A Bíblia diz assim, ó: se você ama a sua esposa, então você tem que amar com a mesma intensidade que Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? Deu a sua vida. Então, marido, você tem que dar a sua vida pela sua esposa, sem reclamar, sem falar mal dela. Isso inclui a mim, tá? Estou falando para você, depois a minha esposa me cobra. Tem que dar a vida por ela. Amém? Esposa, você ama o seu marido? Então a Bíblia diz: esposa, se vocês amam os seus maridos, sejam submissas aos seus maridos, como a igreja está submissa a Cristo. Mas não é para ser escravo, não é isso. É querer obedecer e entender que Ele é autoridade na sua casa, que Deus instituiu. Porque Deus coloca autoridade para ter ordem nas coisas, e não para pisar em cima. Agora, se você fizer tudo o que Ele pedir, e Ele fizer tudo por amor por você, vai estar tudo bem. Você não vai ficar triste em obedecer Ele, por quê? Porque Ele vai fazer tudo por você. Olha só. Então o amor de Deus é tão grande que Ele prova. Deus prova o seu amor conosco, sendo que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, sendo nós pecadores. Então Deus provou o seu amor. Não ficou no blá blá blá: eles estão morrendo lá, eu amo eles e tal, e deixou continuar morrendo. Não, Ele interviu no tempo, na história. Tanto é que a gente conta o nosso tempo antes e depois de Jesus Cristo. Então Deus interviu no tempo, na história, e deu esse amor. Que dar fala de graça, dar fala de presente. O maior presente do Natal é Jesus Cristo. Amém? Terceiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O seu Filho unigênito, até aí. Deus, Ele nos amou, Ele amou a todos. Deus nos amou e Ele deu, e é de graça. E é assim que a gente tem que receber esse amor e saber que a gente aceita, pelo simples fato do que nós somos, só por você e por eu, por nós sermos seres humanos, ok? Ele nos ama, Ele nos deu, e Ele também deu o melhor. Ele não deu qualquer coisa, Ele não deu a pior coisa, Ele não deu o Satanás por nós, Ele deu o melhor. Ele não deu o pior, Ele deu o melhor. Ele deu seu Filho unigênito. Eu não sei você, quem é pai e mãe aqui?
Não tem nada nesse mundo que eu ame mais do que as minhas 2 filhas. Eu sou pai só quase há 4 anos. Se minhas filhas precisarem, eu dou minha vida por elas, porque eu amo aquelas meninas, né? A minha filha tinha dodói esses dias. Se eu puder ficar doente no lugar dela, eu fico. Porque o pai, a gente ser humano, quer dar o melhor para o filho. Mas olha só, Deus inverteu. O amor de Deus é invertido do nosso. Ele escolheu dar e Ele deu o filho. E quando fala de unigênito, é único e primeiro. Primogênito é primeiro de muitos. Primeiro o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro. Eu sou o primogênito, eu nasci primeiro, nasci antes do meu irmão. Ele fala que eu sou mais velho, mais alto e ele é mais bonito, mas eu não acho. Nem a minha esposa. A minha mãe não fala porque não pode falar agora. Mas olha só, Deus amou tanto que deu seu filho unigênito. Eu não daria minha filha para morrer por ninguém. Eu morreria por ela, mas ela morrer por alguém? Se chegasse para mim, não, ó, o rim da sua filha vai salvar alguém, os 2. Não. O coração, não. O rim, o fígado, não. Agora Deus inverteu isso, Ele deu o melhor, deu o filho. E para morrer em morte de cruz. Porque o amor de Deus, Ele dá o melhor para nós. Tudo que Ele podia fazer por mim e por você, presta atenção, Ele já fez. Ele não vai fazer, Ele já fez. Amém? Ele já fez. E por isso que você é muito amado. Você é muito amado. Amém? Aceite esse amor. Aceite esse amor de graça. Eu e você não merecemos. Graça, favor e merecemos. Não merecemos. E aí eu digo para você que o maior presente do Natal, Jesus Cristo. Deus nos amou tanto que Ele deu e deu o melhor, Jesus Cristo. Mas no entanto, preste atenção, o versículo não para aí. O versículo continua. Por isso que a gente tem que ler e meditar. E muitas das vezes a gente não tem tempo nem para ver o que está escrito ali direito. A gente passa por cima, entende tudo errado. Meditar na Bíblia não é, né? Porque a Bíblia diz lá em Josué 1:8, se você quer ter o seu caminho próspero, medita de dia e de noite no livro da lei. Você quer avançar? Você tem que meditar. Por que meditar? Porque você tem que entender, absorver, para depois sair desse lugar de oração, nesse lugar de leitura da palavra, para praticar. E se você praticar, porque Deus fala assim, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, eu vou estar com você, e você vai vencer. Ok? Não está falando que as lutas não iriam vir para Josué, e Jesus vai falar mais ou menos a mesma coisa, na grande comissão e para nós. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e eu vou estar com você. Mas eu vou estar com você, eu vou permanecer em você, se você permanecer em mim. Aquele que permanece em mim, permanece nas minhas palavras. Se nós não permanecermos na palavra dele, nós somos cortados da videira verdadeira, que é Jesus Cristo. E o que acontece quando você corta um galho de uma árvore? Morre. Então não deixe ser cortado. Amém? Peça para o Senhor, me poda. Ele diz assim, aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto, e nisto meu Pai é glorificado, em que vocês deem muito fruto. Mas olha só, continuando o versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, nós vemos nesse texto, nesse final do versículo, que Deus, o amor de Deus quer salvar a todos. O amor de Deus quer que todos sejam salvos. Presta atenção no que eu estou falando. O amor de Deus quer que todos sejam salvos. Ora, Deus amou o mundo, Deus deu, e Deus deu o melhor ao seu Filho. Se Ele deu o melhor ao seu Filho, é porque a gente vale muito. A gente só vai pagar em algo caro, porque vale muito. Ok? Então a gente vale muito, porque Ele deu o seu Filho. Mas, no entanto, Ele não pode salvar todo mundo. O texto não diz, porque Deus salvou todo mundo. Diz? Sim ou não? Não, porque Deus amou a salvação é condicional. Por isso que Ele quer é diferente de poder. Deus não pode salvar todo mundo. Puxa, mas Ele é Deus, não pode todas as coisas? Ele pode, desde que vá contra a sua própria palavra. Porque Deus é amor. E outro atributo de Deus que a gente viu na outra mensagem é justiça. Deus não pode inocentar
o culpado e nem culpar o inocente. Não é que nem os nossos juízes, que chega lá no STF, e eu vi até uma série que fala sobre isso, e aí chegou no STF, e foi para o STF, e aí todo mundo estava na cadeia preso, foi para o STF, foi, aí fizeram uma festa lá na cadeia, porque foi para o STF, sabiam que eles iam sair da cadeia rapidinho. Não é, porque por causa da influência, por causa de dinheiro, por causa de muitas coisas, os nossos juízes, todos, não estou falando só do Brasil, dão um jeitinho, certo? Mas Deus não. Se Jesus tivesse pecado, porque ele foi tentado no deserto pelo diabo, quem é tentado pode ou não pode pecar? Sim ou não? Mas ele não pecou. Como que eu sei? Porque ele ressuscitou e Deus comprova. Amém? Por que Jesus ressuscitou? Porque ele não pecou. Então Deus quer salvar todo mundo, mas ele não pode. Por quê? Porque é condicional a salvação. E aí a gente vai para o 5. O amor de Deus não impede que a salvação seja condicional. Tem uma condicional no texto. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perecer ali pode ser morrer ou destruir. Para que todo o que ele crê não morra, mas tenha vida eterna. Quem que vai não morrer? Quem nele crê. Então tem uma condição. Então quem que vai ser salvo? Quem crê. Mas Deus vai continuar amando aquele que não creu? Sim ou não? Sim. Mas esse amor não vai poder ser completo na vida da pessoa. O benefício desse amor completo não vai chegar na vida dela. Por quê? Porque é condicional. Deus dá para nós o quê? O livre-arbítrio de escolher se eu quero ou não. A partir do momento que eu ouço a mensagem, o Espírito Santo vem e aí fala: olha, você pode mudar. Você é escravo do pecado, porque todo aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. E se eu sou escravo, não tem como ser liberto se alguém não me libertar. E aí Jesus vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se eu, que sou Jesus, te libertar, você será livre. Porque agora vocês são feitos para ser escravos da justiça, da verdade, da vontade de Deus. Então crer não é só acreditar, porque a Bíblia vai dizer que até os demônios creem e tremem. Não basta só saber que Jesus é o Filho de Deus, não basta só saber que Jesus é o Senhor, não basta só saber que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Redentor. Começa por aí, mas não basta. É necessário, para crer, obedecer. A Bíblia, quando fala de crer, ela fala de obedecer. Jesus fala assim: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, guarda as minhas palavras. Aquele que me ama, eu vou permanecer nele, meu Pai vai permanecer nele. Nós vamos fazer em você morada. Mas você precisa não só acreditar, você precisa obedecer. Porque o crer bíblico é isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nessa noite que nós dizemos que o Natal é Jesus, que a história de amor de Deus é revelada para nós em Jesus Cristo, mas que essa história de amor de Deus por você, na sua história, presta atenção, na sua história de vida, você vai escrever. Você está ouvindo, você tem a oportunidade, eu estou tendo essa oportunidade. Porque a pessoa que está lá, que não ouviu, ela não vai acordar um belo dia e falar: preciso de Deus, preciso de Jesus, a não ser que eu e você passamos para ela. Porque ela está morta nos seus pecados, ela está cega. Por isso que a gente tem que falar de Jesus para eles, porque eles não sabem. Mas eu quero dizer para uma coisa: Deus, Ele também espera que a gente retribua esse amor na mesma intensidade. O maior presente do Natal é Jesus, mas se você quiser me dar presente, tudo bem, pode comprar, tá? O pastor gosta, eu não uso terno, tá? Eu uso camisa. Sapato, eu não uso sapato, pode ser uma botinha, pode uma calça, não, pode comprar. Depois se você quiser conversar comigo, eu te falo. Mas o maior presente de Deus que Ele nos deu é Jesus. E o que Ele espera de mim e de você? Que a gente agora entregue a nossa vida para Ele. Não uma religião, mas é algo que vem por dentro, de dentro, lá no fundo,
de livre e espontânea vontade, porque Deus, se quisesse que todo mundo fizesse a vontade dele 100%, Ele não tinha criado filhos, tinha criado robôs. Mas Ele não fez robôs, Ele fez pessoas dotadas de mente, de entendimento, de raciocínio, e que podem escolher de livre escolha, com liberdade. Porque a gente tem que tomar muito cuidado. Olha o que a Bíblia diz lá em Romanos 9,13. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Quem que é Jacó e quem que é Esaú? Você já ouviu falar de Abraão? Sim ou não? Sim. Se você não ouviu, comece a ler lá em Gênesis, a partir do capítulo 12. Começa a contar a história de Abraão. Abraão, Deus promete que ele vai ter um filho da sua esposa Sara, e ele tem 75 anos, a mulher tem 65. 25 anos depois, Deus cumpre a promessa. Quando Abraão tinha 100 anos e quando Sara tinha 90, nasce Isaac, o filho da promessa. Isaac depois cresce e casa com Rebeca. Rebeca não pode ter filhos, e aí então Isaac ora por ela. Não sabemos quanto tempo que ela orou, mas por isso que a gente tem que ser perseverante na oração. Por isso que o apóstolo Paulo diz: sejam perseverantes na oração. Ele persevera na oração, a sua mulher engravida de 2. Quem aqui já foi pai e mãe de 2? 2 de uma vez só. 2 de uma vez só não é fácil, né? Eu fico pensando, eu tenho 2, mas se eu tivesse 2 de uma vez só, acho que eu já tinha ido para... Por isso que Deus não dá uma cruz maior que a gente possa carregar, porque eu acho que eu já tinha ido. Mas enfim, tinha 2 filhos, Esaú e Jacó. Quem nasceu primeiro? Quem saiu primeiro? Esaú. Então ele é o mais velho, não importa que os 2 nasceram no mesmo minuto. Um saiu antes, um saiu depois. O mais velho Esaú, o mais novo Jacó. E o que acontece? A bênção de Abraão iria continuar, a bênção de Deus que tinha prometido para Abraão, que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra, que ele ia ser o descendente do Messias, do Cristo. Ia ser o não sei quantos tataravô, mas era, de Cristo. Era para Esaú. Mas Esaú um dia voltou com muita fome da sua caça. E aí seu irmão estava com um prato de lentilha. E seu irmão estava louco para ter a bênção do irmão. E aí ele falou assim: você não me vende a sua primogenitura por um prato de lentilhas? Aí ele falou assim: por um prato de lentilhas? Estão morrendo de fome? Para que essa primogenitura? Não sei se é por isso que o pessoal coloca no ano novo R$50 embaixo do prato de lentilha para ficar rico. Põe todo ano, continua do mesmo jeito. Esquece dessas bobagens de roupa, de simpatia. Esquece, meu irmão. O que vai mudar a sua vida é você ouvir a palavra de Deus e obedecer, amém? Amém. Isso é bobagem. Mas o que eu quero dizer para você, olha só que Deus diz em Hebreus 12, 16, 17: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Depois que ele sabeu que ele perdeu a primogenitura, porque ele tinha vendido por um prato de lentilhas, ele teve um remorso, ele chorou, ele tentou, mas foi rejeitado por Deus. Daquilo que Deus tinha para ele, passou para o irmão dele. Então o que eu estou dizendo para você, por mais que Deus nos ame, vai continuar nos amando até o fim, porque é o que o texto diz. Aquilo que Deus tem para mim e para você, nós precisamos responder a isso positivamente, na mesma intensidade. Por isso que o primeiro mandamento é: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Nessa noite eu quero orar com você e por você. O Natal é Jesus, e se você crê em Jesus, você entregou sua vida a Ele como o Senhor e Salvador, Ele nasceu dentro de você, e o Natal é todo dia dentro de você. Eu e você não podemos ficar bonzinhos só perto do Natal e no Natal, e depois brigar com todo mundo o ano inteiro. Vai mostrar que Jesus não vive em nós, que Ele está morto. Mas meu irmão, Ele vive em você, Ele vive em mim, por tudo que Ele fez. E a Bíblia diz que a esperança não confunde, e o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Então o mesmo amor que Deus nos amou, Ele coloca dentro de nós, para nós respondermos em primeiro lugar a Ele. Ele tem que estar em primeiro lugar na sua vida, na minha vida. Não importa o que você trabalhe, não importa onde você esteja, não importa qual a situação, você tem que colocar, eu tenho que colocar
Ele em primeiro lugar, Ele nos colocou em primeiro lugar. Olha, todo dia que você olhar para o universo, Ele te colocou em primeiro lugar. Todo dia que você lembrar de Jesus Cristo, Ele te colocou em primeiro lugar. Ele escolheu o primeiro lugar. Ele escolheu tanto o primeiro lugar que Ele escolheu não morar mais em templos, mas Ele escolheu morar em nós. E por isso que Ele derramou o Espírito Santo nos últimos dias sobre toda a carne, sobre os vossos filhos e vossas filhas, sobre os velhos, sobre os jovens, sobre os servos, sobre as servas. Ele derramou sobre toda a classe social, sobre todo o gênero, sobre toda a idade. Ele escolheu morar em você, em mim, em nós. Ele não se contentou só andar com a gente, mas morar dentro da gente, andar com a gente, estar conosco por todos os lados. É assim que Deus me ama e te ama, nessa intensidade. E por isso eu e você não podemos responder a não ser na mesma intensidade. Por isso eu quero orar com você. Eu quero pedir que você feche seus olhos, abaixe sua cabeça. E antes de orar com você, que você fale com Deus nessa noite. Deus está te ouvindo. Não importa se é o primeiro dia que você está aqui, não importa se você está voltando, não importa se você já tem muitos anos de igreja, mas você sente que você está frio, que você está com nhaca, você está morto, que você não coloca mais o amor de Deus em primeiro lugar. Fala com Ele agora. Fala que você quer colocar Ele na prioridade da sua vida agora. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, porque Natal é Jesus Cristo. Jesus nasceu. Jesus nasceu. E nisso nós podemos ver o teu amor. Porque Ele nasceu para Ele morrer por nós. Ele teria que nascer. Ele teria que se tornar um ser humano como nós. Ter fome, ter sede, ser abandonado, ser maltratado. Mas também ter momentos alegres. Mas também chorar. Armar as pessoas, estar com elas, pegar as crianças no colo. Mas Senhor, o Senhor escolheu dar o melhor para nós, e nisso que nós temos que lembrar sempre do Natal de Jesus Cristo. E nós precisamos retribuir esse amor na mesma intensidade. Nós precisamos dar. Nós precisamos, Senhor, mostrar esse amor. Dar o melhor das nossas vidas. E por isso nessa noite nós pedimos perdão, porque temos falhado, todos nós. Não temos retribuído esse amor na mesma intensidade. Queremos te amar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Perdoa-nos, Senhor, mas pelo teu amor, através do Espírito Santo que é derramado nos nossos corações, nos ajuda a retribuir esse amor e completarmos a carreira, guardarmos a fé, e no final de todos dos nossos dias, que nós possamos ser recebidos na glória pelo Senhor, e ouvir do Senhor: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, entra na alegria, no gozo do seu Senhor. Que nós possamos retribuir esse amor. Daqui para frente, se é um divisor de águas, nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos mudar o presente para ter um futuro diferente. E por isso que nós pedimos a Ti nessa noite misericórdia, perdão e a Tua graça sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que nunca tenha recebido o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador? Tem alguém aqui nessa noite que esteja afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para Ele? É importante. Quando a gente se afasta, quando a gente volta, quando a gente ainda não tem, a gente tem que dizer para o mundo que a gente ama a Deus. E a gente perguntar para Jesus: como que eu posso fazer a obra de Deus? Você pode fazer a obra de Deus aceitando o seu Filho Jesus Cristo. E é aí que começa. Por isso eu quero perguntar: tem alguém aqui nessa noite que gostaria de receber Jesus novamente, a primeira vez? Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Nosso irmão Lincoln, quando essa igreja ainda era congregação, ele foi batizado na casa dele. E mais, se não me engano, 15 pessoas foram batizadas. Amém? Deus tem uma grande obra na vida dele. E por isso ele está conosco, porque o Espírito Santo trouxe ele aqui. Amém? Tem mais alguém aqui que gostaria de receber o Senhor Jesus? Que nunca recebeu, que está afastado? É só levantar a mão e vir aqui para frente. Amém. Amém, meu irmão. Amém. Amém. Meu irmão, se deseja voltar de todo o coração para o Senhor. Amém? Amém.
desejo me entregar para Ti de todo o coração, de todo o amor. Amém. Vamos orar por ele. Pai, teu filho veio aqui para receber o Senhor de novo. Ele te conhece, ele sabe as canções, ele ama a tua casa. Ó Deus, ó Pai, agora o Senhor chama ele de volta, como o Senhor chamou o filho pródigo de volta, e o Senhor ficava esperando, eu creio, todo dia ali esperando, até que o filho caiu e assim voltou o seu filho. E é uma grande festa no céu, quando alguém que está perdido se arrepende, e assim ele decidiu voltar de todo o coração. Por isso recebe ele, derrama do teu Espírito novamente, abençoa ele, enche com a tua graça do teu Espírito, e que ele possa saber que ele é muito amado, e que ele, ó Deus, ó Pai, está nos nossos corações e nas nossas orações, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.